aqui. Pois é. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Boa noite, igreja. Boa noite. Então dormir, né? Sim, né? Né, irmão Luiz? Com certeza. Vamos nos alegrar, estamos na casa do Senhor, na casa do Pai. Ele no controle sempre de nossas vidas. Ele que nos proporciona todos os motivos do mundo para vivermos. E o maior motivo que Ele tem nos dado é o seu amor por cada um de nós. Lembre que o nosso Deus nos amou primeiro, irmãos. Amém? Irmãos, vamos estar dando continuidade à exposição que temos feito aqui em 2 Pedro, ainda com o tema, o cuidado com os impostores. Que nós venhamos ter cuidado com os falsos mestres e as suas práticas no meio da igreja. Irmãos, quando eu falo no meio da igreja, não estou me referindo só à Igreja Batista Nova Aliança, mas estou me referindo ao todo, às igrejas em um todo. O cristianismo em um todo tem sido confrontado, tem sido machucado, tem enfrentado batalhas por causa de impostores, por causa de lobos em meio às ovelhas, por causa de falsos mestres, falsos obreiros, falsos servos em nosso meio. Eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, verso 3 e verso 4. Amém? Não diz assim a palavra do Senhor: movidos por avareza, eles exploram vocês com palavras fictícias, mas para eles, a condenação decretada há muito tempo não tarda, a destruição deles não caiu no esquecimento, pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado a Deus pela leitura da tua santa palavra, pelos louvores, ó Deus, aqui apresentado, pelos nossos agradecimentos, pela nossa adoração. Nos proporciona, ó Deus, um refrigério em meio à tua santa palavra, nos dá entendimento e compreensão dela, ó Deus, para essa noite. É o que eu te peço, Senhor, que a tua igreja te pede, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, perdoe um pouco a minha voz, desde ontem que eu estou meio fanhoso, mas eu creio que dá para entender perfeitamente. Irmãos, quando eu iniciei o capítulo 2 de 2 Pedro, falei que o apóstolo teria nos admoestado a ficar alertas. Esse foi o grande foco desse livro, destes textos que nós temos lido aqui no capítulo 2 até o capítulo 1 também de 2 Pedro. Pedro, ele nos apresenta 3 aspectos dessa questão dos falsos mestres na igreja. O primeiro deles é uma descrição dos falsos mestres, do verso 1 de 2 Pedro até o verso 3. Nós já passamos aqui um pouco para o verso 4, falando um pouco da sentença desses falsos mestres. Onde nós trabalharemos essa noite e vai trazer um enfoque maior para até entendermos o que temos enfrentado, o que temos visto hoje. Nós trabalhamos até agora a palavra engano e negação. Lembra-se disso? A igreja está comigo nesse entendimento? Lembra-se? E hoje eu quero estar encerrando essa parte aqui com a palavra sensualidade e avareza. Em outras palavras, quando nós falamos aqui sobre sensualidade, não é só nada imoral. Quando nós escutamos a palavra sensualidade, pensamos logo numa mulher vestida com roupas seminua. Não é isso que vem à mente? E o homem? É nos músculos, é numa barba bem feita, no cabelo penteado?
Sensualidade também nos refere à falta de senso e humildade. Também nos traz esse entendimento. As práticas libertinas referem-se a uma conduta licenciosa, a uma liberdade sem o senso de Deus em sua vida. Obrigado, irmão. Judas também fala sobre os falsos mestres. Ele fala de transformarem em libertinagem a graça do nosso Deus. Observe lá em Judas, capítulo 1, Judas só tem um capítulo, do verso 3 ao 4, observe o que é que ele nos ensina aqui. Judas, logo depois aqui do nosso texto aqui em 2 Pedro, no verso 3 e 4, nos diz assim: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e nega o nosso soberano Senhor Jesus Cristo. Você percebeu aqui, mas vocês entenderam aqui, igreja? Eles transformam a graça de Deus em uma liberdade que não existe. O interessante nesta epístola de Judas é o foco pelo qual ela foi escrita. Alguns teólogos, pastores, chamam essa epístola da epístola de luta. Uma epístola que era para preparar a igreja para lutar. Uma vez que o autor desta epístola era irmão de Tiago, consequentemente também era meio irmão de Jesus. Os irmãos de Jesus aqui na terra não creram nele, enquanto ele ministrava a palavra. Mas depois da ressurreição, Tiago converteu-se. Temos bons motivos para crer que Judas também foi salvo nessa ocasião. Lá em Atos também, capítulo 1, verso 14, diz que os irmãos dele, os irmãos de Jesus, faziam parte do grupo de oração que estava aguardando a vinda do Espírito Santo. Então eram pessoas tementes a Deus, após crer em Cristo Jesus. Isso é o que sabemos sobre o autor. Mas por que ele escreveu esta epístola? Já que ele estava com o pensamento, nós vimos aqui, de falar sobre fé, mas decidiu mudar. O Espírito Santo lhe conduziu a mudar. Ele escreveu essa epístola para nos advertir os seus leitores de que os apóstatas já haviam entrado em cena. Ele nos orienta a estarmos alertas, assim como Pedro também nos orienta a estarmos ligados que eles já estão em nosso meio. Você quer mudar a parede?
Só um minuto, irmãos. Então Judas aqui, assim como Pedro, nos orienta, nos alerta a estarmos ligados, a ter cuidado que esses apóstatas, esses falsos mestres, esses falsos obreiros já estavam em nosso meio. Pedro, ele profetizou que eles viriam, justamente aqui em 2 Pedro, no capítulo 2, do verso 1 ao 3, é uma profecia de Pedro, que tem sido cumprida. Ao que parece, Judas, ele escreve aos mesmos cristãos que havia recebido as cartas de Pedro, a fim de estimulá-los e de lembrá-los de que tinha que estar alerta, de levar a sério as advertências de Pedro. Aqui Judas escreveu aos mesmos leitores, tipo assim: eu acabo de pregar sobre isso, e chega outro obreiro aqui e prega sobre a mesma coisa. Está repetindo não, está nos alertando. É tipo aquela mensagem mandada 2 vezes. Tu está entendendo? Irmãos, ao estudar esta epístola fascinante e por vezes negligenciada, nós encontramos vários paralelos entre Judas e 2 Pedro. Judas, ele escreveu para exortar os seus leitores. Na língua grega, esse termo é usado para descrever um general dando ordens a um exército. Por isso que essa carta de Judas e a carta de Pedro tem um clima militar, um clima de guerra, um clima de ficarmos alerta e ter cuidado, de estarmos ligados. Judas havia começado a escrever uma carta devocional, tranquila, acerca da salvação, mas o Espírito o instruiu a deixar essa paz, a deixar essa harpa, o sossego e tocar a trombeta. Lembra-se, quando o exército vai para a guerra, não é só um simplesinho de um cantor cristão, de uma harpa que é entoado. Ao contrário, os tambores soam, alertando que se prepare, que está vindo uma guerra. E aqui ele nos chama para a guerra. Por isso a epístola de 2 Pedro e de Judas é uma convocação para a guerra. Pastor, estamos vivendo um tempo de guerra? Sim, estamos vivendo um tempo de guerra espiritual. E os nossos inimigos, infelizmente, usam armas que está acessível a todos nós, que é as redes sociais, que está acessível a todos nós. Observe que anteriormente a intenção de Judas era de escrever uma carta de encorajamento sobre a comum salvação. O nome Judas, ou Judas, significa louvor. Ele estava ansioso para louvar a Deus e se regozijar na salvação que Deus dá em Jesus Cristo. Mas o Espírito de Deus conduziu em outra direção. Por isso Judas escreveu sobre a batalha contra as forças do mal do mundo. Devo confessar que entendo a situação de Judas. Em meio ao meu ministério, em vez de declarar guerra aos apóstatas,
prefiro muito mais encorajar os santos a viver uma vida de santidade e de fé. É muito mais fácil. Mas dentro do meu ministério já tenho enfrentado muitos falsos crentes, mentirosos, enganadores, imorais, apóstatas da fé, pessoas avarentas. Como neste momento tenho ficado muito chateado, indignado com tantas pessoas acompanhando besteira em redes sociais, acreditando nessas baboseiras que temos visto, acreditando em tudo isso que temos acompanhado, só não naquele menino, mas em vários outros textos. O foco tem se tornado isso. E ainda tem pessoas que chamam profeta o quê? Miguel, nem profeta aquilo é. Nem profeta aquilo é. Eu queria que ele fosse meu filho por 5 minutos. 5. Desrespeitando a palavra de Deus. Desrespeitando, eu tenho ficado indignado com isso. E o que mais me indigna nisso tudo é saber que pessoas que levantam a bandeira de Cristo estão ali compartilhando, acreditando, curtindo, às vezes até mandando para os outros. Minha irmã mandou para minha mãe: olha aí, mãe, esse homem, esse menino de Deus. De Deus o quê, mãe? Isso é um mentiroso. Mas temos que entender que quando o inimigo está no campo de batalha, os vigias não podem dormir. Quando o inimigo está em guerra contra nós, nós não podemos dormir e nem relaxar. Com esse pensamento eu quero estar trabalhando mais 2 pontos aqui no nosso texto aqui, no verso 2 e no verso 3 da Epístola de Pedro. Sensualidade e avareza. No verso 2 encontramos as práticas libertinas, que se refere a uma conduta licenciosa. Observe o verso 2 aqui, de 2 Pedro, capítulo 2. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será o quê? Será o quê, igreja? Difamado. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Uma conduta, refere-se a uma conduta. No verso 2 encontramos Pedro nos alertando. O significado mais amplo desta palavra libertina significa a destruição que consiste em miséria eterna no inferno. Aquilo que tu acha que está te conduzindo a uma liberdade, está te conduzindo ao inferno. Aquilo que tu acha que está te conduzindo a uma prática livre, está te conduzindo ao inferno. Tu consegue lembrar que os maiores protestos do mundo, pessoas que vão a protesto aí nas ruas, eles costumam dizer o quê? Eu tenho minha liberdade de escolha. A perceberam isso? Eu tenho minha liberdade de falar o que eu quero, expor o que eu penso. A perceberam isso? As mulheres se tiram a roupa com os seios de fora e dizem que estão com as suas liberdades, lutando pelos seus direitos. Os homens, querendo ser maior ainda, andam de cueca no meio da rua com rostos pintados, alegando a mesma coisa. E isso é o que tem conduzido o ser humano a uma liberdade enganosa, a uma liberdade que vai levar ao inferno. Este termo refere-se à ideia de destruição, perdição, especialmente em uma conotação espiritual eterna. Não destrói só o corpo físico, mas também destrói o espírito.
destrói o espírito, não enche só a pessoa de uma vergonha alheia, mas de uma vergonha pessoal. Na Bíblia, a palavra perdição geralmente está associada àqueles que rejeitam a salvação oferecida por Deus, escolhendo um caminho de desobediência e separação eterna dele. Aquela pessoa que rejeita a salvação, ela está escolhendo uma escolha própria em si de querer ir para o inferno, uma separação eterna de Deus. Quando você não reconhece Cristo Jesus na cruz do Calvário, você está negando a Ele. A noção de perdição, a destruição eterna, serve como um lembrete da serenidade das escolhas espirituais que fazemos e da importância de buscar a redenção em Cristo, em Deus, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando nós decidimos ter uma liberdade que não é em Cristo, que não é na ação de Cristo em nossa vida, estamos camuflando uma liberdade real. Agora entendemos que agora aqui nós entendemos porque os falsos mestres e as pessoas que seguem o aprendizado destes falsos mestres negam as verdades da fé cristã. Aqui entendemos, porque eles desejam satisfazer as próprias concupiscências, querem liberdade cristã através da carne e não através de Cristo Jesus. Querem viver uma religiosidade em vez de uma vida transformada em Cristo. Eles querem a facilidade. Esse é o sentido do que eles querem. Os falsos profetas do tempo de Jeremias eram culpados desses mesmos pecados. Abra sua Bíblia lá em Jeremias 23. Vamos ler 2 versos aqui, o verso 14 e depois vamos ler o verso 32. Fácil? Melhorou o microfone, igreja? Graças a Deus. Jeremias 23, verso 14. Depois nós vamos para o 32. Irmãos, eu quero que vocês observem bem nessa leitura e identifique-se o que nós temos visto hoje. Observe bem e identifique-se. Preste atenção. Mas os profetas de Jerusalém vejam coisas horrendas. Cometem adultério, andam com falsidade e fortalece as mãos dos malfeitores, para que não se converta da sua maldade. Só um paralelo aqui. Esse aqui que fortalece a mão dos malfeitores, teve muitas igrejas que pagaram 14, 15 mil para esse profeta mirim enganador ir lá na igreja deles. Vocês sabiam disso? 15, 14 mil. Diz que ele colocou uma prótese de 40 mil. O que é que eles fazem? Eles fortalecem as mãos dos malfeitores, para que eles não se convertam da sua maldade. Para mim, todos eles se tornaram como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Agora no verso 32, observe, no verso 32, não diz assim: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Quem está dizendo aqui? Quem é? Quem é que diz? Diga, igreja, quem é que diz? O Senhor. Aqui é o próprio Senhor, é Deus falando, o Yahvé falando: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos,
diz o Senhor. Os que contam com as suas mentiras, leviandades, fazem o meu povo andar, o quê? Errante. Eu não os enviei. Estão ouvindo, igreja? Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma. Eles não trazem nenhum proveito a este povo. Quem que diz? É o Senhor, não sou eu. Eu só estou passando o que Ele diz para o povo. Não é Ele que manda. E essas pessoas se levantam, os falsos mestres se levantam, os falsos profetas se levantam e dizem que está falando por boca de Deus, rasgando exames médicos. O fato de muitos seguirem o exemplo dos falsos mestres ou dos profetas, ou as suas condutas perversas, só prova que as pessoas preferem seguir as coisas falsas em vez das verdadeiras, as sensuais em vez das espirituais. Essa é a realidade. Essa é a realidade. O fato das pessoas acreditarem nesses falsos mestres é porque gostam da facilidade do engano, acha fácil o entendimento deles, não querem gastar o seu tempo com a palavra de Deus e com a verdade. Irmãos, eu sei que é difícil nós recebermos um diagnóstico de um câncer. Eu costumo dizer que o câncer, ele humilha, ele maltrata, ele faz você perder aquilo que é belo em você. Às vezes numa mulher o cabelo, no homem a sua potência masculina, o seu posicionamento. Ele humilha, mas ele não tira de você a ação do Espírito Santo em tua vida. Ele não tira, porque é maior. Lembre-se que a dificuldade de nossa vida é para nos aproximar de Deus, é para nos fazer mais forte. Mas esse entendimento só é possível através da palavra, não através do engano ou da mentira. Eu conheci uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu julgava amigo, enfrentou um câncer, tinha até uma condição financeira boa, que poderia ter usado todo o recurso financeiro para lutar contra esse câncer, e era crente em Cristo Jesus, a vida toda dentro da igreja, a família toda crente, começando do pai, um excelente evangelista, e vindo todo o caminho, os caminhos do Senhor. Mas quando ele enfrentou o câncer, ele deixou ser levado por engano. Chegava um, mostrava uma garrafada para ele: toma essa garrafa aqui, não precisa você fazer cirurgia não. Toma esse chá aqui, não precisa ir atrás de mais nada não. Toma isso aqui, não precisa ir mais atrás de fazer exame nenhum. E com isso ele negligenciou até a adoração a Deus, o se aproximar de Deus, o lutar, dizer: Senhor, me fortalece, eis-me aqui, Senhor, me usa, para que essa doença, o que é que ela tem que me transformar, o que é que eu tenho que mudar, ou que eu tenho que me converter os meus maus costumes, os meus vícios, para ir de encontro contigo mais rápido. Pois usa ela para isso, usa essas lutas para isso. O pastor fala isso porque ele nunca enfrentou, porque não foi vontade do Senhor ainda. Não foi vontade do Senhor ainda. Eu costumo dizer muito lá em casa para a Tiene, ela sabe disso, que eu compartilho todas as minhas lágrimas e as minhas alegrias, é que eu consigo ver tudo na minha vida, menos a falta de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu penso em desistir de tudo, de jogar o trabalho pro alto, de mandar o menino se embora. Ela não, ela fica, entendeu? Mas o que eu não abro mão é de servir ao meu Deus,
Irmãos, eu nunca pensei em negligenciar isso aqui. Glória a Deus. Nunca. Se o Senhor tivesse dito para mim hoje à meia-noite, tu não vai ser mais pastor. Tu vai ficar no banco, ouvindo da palavra, chorando, clamando ali, cego, surdo e mudo. Mas ele disse assim: mas tu vai estar na igreja, eu glorificar ele. Tenha certeza disso. Eu falo isso para a glória do Senhor de coração cheio, porque eu sei que ele mentiu. Eu sei que não valia nada, eu sei disso. Era arrogante, ignorante, prepotente, queria ser o melhor de tudo, não sei nada. Eu sei o que ele quebrou, e sei onde eu cheguei. Então eu penso em jogar tudo pro ar, menos isso aqui, menos isso aqui. Então as dificuldades, eu sei que é difícil você ouvir isso, ouvir um diagnóstico de uma doença, mas também quando você nessa doença, nessa depressão, nesse sofrimento, nessa falta de respeito com alguém, nessa traição, você enxerga Deus, então você tem tudo. Se nessa dor tu está conseguindo ver Deus, então você tem tudo. Irmãos, já falei aqui outras vezes que tenho amigos, pastores, que me confessaram passar por um momento de depressão, de dizer que pede a Deus, que se o Senhor aparecesse, pedia para levar, Senhor me leva, que eu não quero mais viver nesse mundo. De passar 2, 3 dias em um canto escuro da casa, sem querer receber ninguém, e está à frente de ministério. Eu acho isso terrível. Irmãos, tenha certeza disso. A depressão, ou a doença, ou as lutas da vida, elas se tornam um fardo pesado quando tu não vê Deus nela. Mas quando tu consegue ver Deus, tu está vendo tudo. Tenha isso em mente. As tuas batalhas vai ficar mais fácil. Esses falsos mestres são extremamente bem-sucedidos em seus ministérios. Podem mostrar as estatísticas impressionantes, reunir multidões, mas as estatísticas não comprovam a autenticidade, não mostra a verdade. É um caminho mentiroso, é um caminho falso, é um caminho largo que conduz à destruição, cheios de espinhos, cheios de lágrimas, e vai conduzir muitas pessoas ao inferno. Tenha certeza disso. Meu filho ele me dizer: ah pai, mas ele tem uma ruma de seguidores. Quem tem que ter pessoas seguindo é Cristo. Nós temos que seguir a Cristo, não a Roma. Aí você vai ler os comentários, eu vou na onda da dica, quero só ler os comentários, só para não ter raiva, irmãos. Aí você vai ler os comentários, aí tem uns beijos assim, ó: ah, mas ele fala bem, ele se expõe bem, ele prega bem. Mentira! Mentira, ele fala muito besteira, coisa errada, distorcendo a palavra do Senhor. Lembre-se que muitos afirmavam ser verdadeiros servos de Cristo, mas serão rejeitados no último dia. Lembre-se o que acontece com os seus seguidores, o que acontece com aqueles que acreditam nesses falsos mestres. Em primeiro lugar, eles envergonham o nome de Cristo. A reputação da fé cristã sofre por causa da vida impura desses indivíduos incrédulos. Nós passamos vergonha por pessoas desse tipo. Passamos vergonha. Eu não sei você, mas eu tenho sentido vergonha desse evangelho colocado nas redes sociais, desses mentirosos que têm se levantado, afirmando que estão falando por boca de Deus. Eu tenho vergonha no tocante a Deus, professar ou conhecê-lo, entretanto negar por suas obras.
É isso que acontece. Eles falam que conhecem, falam que seguem, mas as suas atitudes negam o nome de Deus. Negam. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra, como está escrito lá em Tito, capítulo 1, verso 16. Diz assim, observe Tito, capítulo 1, verso 16. Afirmam que conhece a Deus, mas nega por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para qualquer boa obra. Reprovados. Eu acho que a pior coisa que uma pessoa passa é quando ele faz alguma prova, alguma coisa da prevenção. Você foi reprovado. Hein? Na verdade, você sai ali. Você vai fazer um exame da autoescola lá do Detran, aí que você vê lá o cara extremo, é humilhante. Você está aqui às vezes em cima da moto aqui, aí esqueceu uma viseira. Aí o cara disse, desce. O que eu fiz? Você não abaixou a viseira, você já foi reprovado. Rapaz, você sai de lá destruído. É assim, Maurício? Você sai de lá destruído. Ou senão você vai alegre para financiar um carro ou uma casa, o irmão não sabe disso, que ele é corretor, aí a pessoa está todo documentado, a pessoa diz assim, foi negado. Ou é triste para o vendedor que vai ganhar a comissão, né, irmão? Rapaz, tem tanta fé nesse cara, chegou de tão arrumado, né, irmão? E foi negado. Mas você imagina você ser reprovado por Deus. É terrível. Foi o que aconteceu com aqueles anjos, que fala aqui no verso 4 de 2 Pedro, que o Senhor, Ele não poupou nem os anjos quando mentiram e enganaram. Ele não poupou, foram reprovados de fazer as coisas de Deus. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios, entre esse povo descrente. Por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado por esses falsos crentes, por esses falsos mestres, por nós, quando acreditamos neles, quando acreditamos neles, quando compartilhamos os seus vídeos, quando compartilhamos os seus pensamentos, quando curtimos ali nas redes sociais aquelas baboseiras, estamos blasfemando contra o nosso Deus, estamos apoiando eles. Estão entendendo, igreja? Como não é só, pastor, é só um vídeo. Não é. Estamos envergonhando o nome de Cristo. Por causa disso, estamos atrapalhando tanto a causa de Cristo, quanto o pensamento e a reputação daqueles que verdadeiramente pregam a palavra de Deus. Quando nós compartilhamos, apoiamos, a má reputação dessas pessoas tem envergonhado o cristianismo, tem entristecido o Espírito Santo de Deus, tem entristecido a Deus. É por isso que muitas vezes temos vergonha de dizer que somos crentes. É por isso que muitas vezes temos vergonha dos cultos campais, do evangelismo, por causa da má conduta desses indivíduos imorais, carnais, pecaminosos, blasfemadores do nome de Deus. Irmãos, não vai dar tempo hoje de eu entrar no nosso segundo ponto, mas entenda que quando nós seguimos, compartilhamos, participamos do que eles, da falsidade que eles fazem, da mentira que eles fazem nas redes sociais, estamos blasfemando contra Deus. Amém? Domingo que vem eu dou continuidade com outra aplicação aqui com o nome avareza. Amém? Vamos passar para a nossa Santa Ceia propriamente dita.
que o nosso tempo ali já está estourado. Às vezes eu esqueço que é Santa Ceia. Chamar aqui as meninas do louvor, dos nossos diáconos e diaconistas, para a gente estar celebrando a Santa Ceia do Senhor. Thiaguinho, hoje eu vou precisar de você para... Tá bom. Irmãos, abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios. A gente não perder muito. Coríntios capítulo 11. Do verso 23 ao verso 34, nós vamos lendo aos poucos. Irmão, a Bíblia ensina. Estão comigo, igreja? A Bíblia ensina que as pessoas que devem tomar a Santa Ceia são aquelas que professaram a sua fé em Cristo Jesus, reconhecem que são pecadoras, mas se arrependeram e entendem o batismo como um dos mandamentos e também a ordenança de Jesus a respeito da Santa Ceia, uma aliança com o Senhor e com os irmãos na fé e a comunhão com a igreja local. O nosso texto base aqui nos diz assim, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23: porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Faça isto em memória de mim. Então, convido ao nosso amado diácono irmão Luiz, o nosso diácono irmão Márcio e o irmão Tiago, para servir, o irmão Luiz para orar pelo o pão. Amém. Pode falar sentado. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, este manjar que irá ser servido na noite de hoje. Abençoa e qualifica cada irmã, para que possa receber com dignidade o pão e receber também o vinho logo mais nesta noite maravilhosa. Ó Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço e te digo e rogo. Amém. Enquanto o nosso diácono serve, as meninas vão cantar o hino, nosso cantor cristão. Oh
ligação direta com a Bíblia a respeito do batismo e da ceia, mas nós encontramos o Senhor deixando bem claro que nós devemos cumprir. Então, esse momento da Santa Ceia é um memorial que nos lembra que Cristo vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. Diz assim a palavra do Senhor no verso 23, vou ler mais uma vez: porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Então, que nós venhamos fazer isso em memória, que Ele vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja, e também em memória lembrarmos do que Ele fez por cada um de nós na cruz. Poder escolher. Amém. Convidar nossos diáconos para dar servida agora ao cálice e pedir a nossa diaconisa irmã Edilza para estar entoando ao nosso Deus em oração por esse propósito. Amém. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, neste momento eu quero te agradecer, Senhor, por ter nos escolhido, Senhor, para participar dessa ceia, Pai. Que Tu possa vir nos abençoar, Pai. Sabendo, Senhor, que Tu deu o Teu único Filho no Calvário, Pai, para derramar o Teu sangue por nós. E esse sangue nos trouxe amor, paz e vida eterna, Pai. E que Tu venha consagrar este vinho, ó Pai, e que nós possamos nos examinar se somos dignos de receber, Senhor. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Diáconos, pode ser. Sangue de Jesus verteu, é divino, é eficaz, este sangue ao coração, vosso amor e vida traz, este sangue ao coração, vosso amor e vida traz. Vem Jesus me abençoar, enche-me deste Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. A Bíblia também ensina que ninguém deva tomar a ceia sem fazer uma análise de sua vida. No verso 28 nos diz assim: que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aquela pessoa que toma a ceia sem perceber o seu significado, a sua importância, sem reconhecer que é pecador e que precisa de Jesus, está tomando indignamente para a sua própria condenação. Como diz no verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, fracos e doentes espiritualmente, porque não reconhecem
que é pecador e que necessita da graça de Deus em nossa vida. No verso 25 diz assim: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Faça isto todas as vezes que beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Todos que pegaram o pão, pegaram o cálice. Amém. Pois a igreja em alta voz repete comigo: até que ele venha. Poder tomar. Agora eu convido o irmão Tiago para voltar para o seu canto, vamos cantar majestoso, tá bom? E vamos encerrar com o louvor majestoso enquanto o irmão Márcio recolhe os cálices, tá bom? Glória a Deus. Para
está na tua casa. Majestoso Deus meu e Rei meu. Onde irei, ó Deus, onde irei? Que aqui, ó Deus, que encontramos a tua palavra, Pai. É aqui, ó Deus, onde te encontramos, Senhor. O verdadeiro Deus, Rei fiel. Pai, pois derrama diante da tua igreja a tua graça, o teu amor e a tua bondade. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra em nossa vida. Ó Deus amado, que a tua igreja, Deus, com uma única voz, venha te amar e glorificar o teu nome. Venha verdadeiramente, ó Deus, aprender sobre ti e viver, ó Deus, o verdadeiro evangelho, que é Cristo Jesus em nossa vida. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Glória a Deus. Desde já agradeço ao Ministério do Louvor pela excelente direção de culto essa noite. Boa noite a cada um dos irmãos. Que Deus seja com cada um de vocês nesse começo de semana. Amém?